Se alguém tinha dúvida que eu sou doida, esse vídeo é pra você perder a dúvida e passar a ter certeza. Oi, eu sou a Ariel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou contar que eu vou participar de 2 maratonas ao mesmo tempo. Ideia de jirico, eu sei. Vamos lá, o que aconteceu? A gente tem esse mês, né, desde o dia 1º, a Maratona Desencalha 2.0 da Lau, né, do Nostalgia Cinza. Eu vou deixar aqui no card o link pro vídeo dela falando da maratona. E, como sempre, eu resolvi participar, escolhi meus livros, escolhi meu time. E aí, a Kabuki lançou o vídeo da maratona Spring Read. E é um negócio assim, de realidade virtual e várias dimensões. E aí eu olhei pra pilha de livro que eu escolhi para o desafio da Lau. Parei pra pensar, poxa, maratona da Kabuki é só do dia 16 até o dia 30. Vou ter que participar das 2, né? Então é isso, eu vim aqui hoje pra mostrar a minha TBR, que é basicamente a minha TBR do mês. Eu não costumo fazer isso, né? Mas a minha TBR mensal, os livros que eu vou ler em setembro, porque eu vou estar participando de 2 maratonas, então acabou. Eu ia ler um outro livro para poder trazer aqui para vocês um vídeo de análise, né? Não vou mostrar qual livro é, mas é um livro que tem a ver com o lançamento da editora Nasce, e eu só vou falar isso. Mas eu ia ler esse livro para fazer análise, só que aí ver esses 2 desafios eu gostei tanto, mas tanto, que eu falei, gente, eu já li esse livro, eu ia reler, só vai ficar pra mês que vem, ou sei lá, depois eu releio. Então primeiro eu vou mostrar a minha TBR do desafio da Lau, do Desencalha, e depois a minha TBR do desafio da Kabuki, que é o Spring Reads, beleza? Então vamos. O time que eu escolhi pra Lau é Escolhe um Tema e Vai. Por quê? Pra quem não sabe, eu assino a tag Curadoria. Eu adoro falar que eu assino curadoria, porque eu assino curadoria, eu leio livros muito refinados. Eu assino até curadoria e esse semestre, quer dizer, semestre passado, minhas aulas presenciais voltaram e eu estudo em uma outra cidade. Então assim, meu tempo de leitura fez isso. E eu comecei a ler muito mais e-book, porque e-book eu posso carregar pra cima e pra baixo, do que livro físico. Então eu acabei acumulando alguns livros da tag. Eu acumulei justamente 4. São os livros que você escolhe para maratona, né? Você tem 4 categorias para preencher. Então eu montei uma TBR temática da tag com os livros que estão atrasados. O primeiro, que inclusive já estou lendo, vem nessa capa muito fofa, é o Indígenas de Férias, do Thomas King, que vai contar a história da Mimi e do Blackbird, que são um casal de indígenas de nações diferentes. Ela é Blackfoot, vi aqui na sinopse agora, e ele é Cherokee. Inclusive, se você é fã de Percy Jackson, você provavelmente conhece esse nome, porque a Piper de Percy Jackson, ela também faz parte da nação Cherokee. E os Blackfoot, eles são um grupo indígena do Canadá. Os Cherokee são dos Estados Unidos. A Mimi, ela tinha um tio que acabou saindo da reserva indígena por motivos. E esse tio levou um item muito importante para a família dela, e eles resolvem ir atrás desse tio na Europa, seguindo postais que ele mandou. Então, assim, eu já comecei a ler, atualmente eu estou na página 55, e eu tô gostando do livro, mas tá sendo uma leitura difícil, porque fala muito sobre toda essa violência que os povos originários passam, tanto da América do Norte, quanto do Brasil, quanto de qualquer outro lugar. Por causa da faculdade, eu já li bastante sobre os grupos Ainu e os indígenas okinawanos do Japão. E eles também passam por situações muito, muito difíceis. Realmente, tipo, uma tentativa declarada de etnocídio. E o livro vai falar sobre isso, vai falar sobre, por exemplo, aquelas escolas que criaram para crianças indígenas no Canadá, que o primeiro-ministro teve até que vir a público pedir desculpas porque várias crianças morreram nesses internatos. Vai falar sobre sofrimento psíquico, vai falar sobre alcoolismo, enfim, vai falar sobre vários problemas que afligem as comunidades originárias. E o autor é um autor indígena, se não me engano ele é Cherokee também. Enfim, eu tô bem animada para ler, eu acho que vai ser muito bom.
E uma coisa que eu achei muito fofinha é que a tag sempre vem com essa revista, né? Essa ilustração da revista dos indígenas de férias. E aqui atrás sempre vem também uma citação, que não é do livro, é uma citação que tem a ver com a história. E a citação dessa revista é do Ailton Krenak, que é um filósofo, se eu não me engano ele é filósofo, indígena brasileiro muito famoso. E a citação é assim: quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Vontade de tatuar isso na minha testa, porque como alguém que trabalha com mudanças climáticas, às vezes eu preciso desse momento de parar, empurrar o céu um pouco pra cima e respirar. Mas enfim, tô bem animada. Provavelmente eu vou falar sobre o que eu achei desse livro melhor num vídeo que eu quero fazer em janeiro, falando sobre todas as minhas leituras da tag. Aí eu vou falar melhor sobre esse vídeo. Sobre esse vídeo não, sobre esse livro. Enfim, TDAH. Importante falar, essa caixinha daqui foi do mês de abril. Abril? Janeiro, fevereiro, março... Abril, Não. Janeiro, fevereiro, março, abril. Gente, eu não sei se... É porque vem aqui o número do mês. E tirando meses muito específicos, por exemplo, mês do meu aniversário, eu não lembro, assim, os meses do ano. Complicado. O outro, que veio dessa luvinha, que eu não achei tão bonita quanto a outra. Não achei, mas tudo bem. É o Casas Vazias, da Brenda Navarro, que é uma autora mexicana, se eu não estou enganada. E o Casas Vazias vai ser uma história também que eu tenho certeza que eu vou chorar igual uma desgraçada. Por quê? É uma criança que desaparece e a gente vai ver dois lados dessa história. O da mãe da criança, que inicialmente não queria ter filhos, mas teve, né? E agora tá desesperada porque o filho sumiu. E aí que tá o pulo do gato, gatilho pra muitas pessoas, talvez. Vou até ler como é que tá na sinopse. Do outro, uma mulher que deseja ser mãe a ponto de cometer um ato desesperado. Eu ainda não comecei esse livro, mas assim... vocês entenderam o que eu entendi, né? A mulher sequestrou o filho da outra. Pois é. Então, eu tenho certeza que vou chorar muito nesse livro. Os livros da tag quase sempre me fazem chorar, mas eu tô bem animada pra ler. E também vai sair, como eu falei, nesse vídeo que eu falo das minhas leituras da tag. E ele é bem curtinho, assim. Os livros da tag, no geral, são bem curtinhos. Eu acho que o maior é o último. Mas o Indígenas de Férias também, aqui ó, ele é curtinho. Então, um dos motivos de eu ter escolhido esse tema também é porque os livros são curtos. Pra ler em maratona, livro curto é sempre bom, a menos que eu esteja de férias, que aí eu pego o livro grande e leio em maratona, porque eu sou doida. O próximo livro de junho, que é um livro que eu também sei que eu vou chorar, igual uma desgraçada, é um livro brasileiro, que é K, do B. Kucinski. E por que eu vou chorar? Porque em K a gente vai acompanhar a história de um pai que tá buscando o paradeiro da filha. E isso já seria muito difícil de ler, né? Igual a gente tem o Casas Vazias, que é uma mãe buscando o filho que desapareceu. Só que aqui você tem o adicional de que essa história se passa durante a ditadura militar. Então, assim, independente do que aconteceu com a menina, a gente já sabe que provavelmente vai ser uma coisa muito ruim. O Cal também tô bastante ansiosa pra ler, ele também é bem curtinho, mas eu tô com muito medo porque ditadura militar é um tema muito sensível pra mim. Eu não sei explicar porquê, né? Tem dois temas, assim, dois períodos da história que são muito delicados pra mim. Eu evito ler livros sobre, que é a Segunda Guerra Mundial, que o motivo é um pouco mais óbvio, e ditadura militar, que toda vez que eu vejo filme, leio livro, qualquer coisa, eu fico muito mal, eu choro muito. Mas eu tô ansiosa demais pra ler esse livro. E eu tô gostando muito de ver a tag mandando autores brasileiros também, eu acho isso bacana. Aqui na revista de junho, inclusive, gente, a arte da capa, da luva, né? Eu acho muito bonita.
essas mãos pretas, assim, que também tem aqui na revista. Tem também uma citação que eu queria ler, que é de Respiração Artificial, do Ricardo Piglia. Devemos aprender com a água, cujo movimento, com o passar do tempo, desgasta a dureza das pedras. Os duros sempre são vencidos pela suave passagem da água da história. E eu acho que, como diz o Medo e Delírio, né, no atual quadro da história, é importante a gente ler esse tipo de coisa, a gente ler esse tipo de narrativa, pra gente lembrar sempre essas palavras que podem parecer um clichê, mas são muito importantes de ser ditas, principalmente no atual momento, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Ditadura nunca mais. Então, estou muito ansiosa por cá e me preparando psicologicamente, porque eu sei que vai ser um soco no meu estômago, eu tenho certeza. E, por último, mas não menos importante, na TBR dessa maratona, a gente vai ter um outro livro que é de uma autora brasileira, só que ela é brasileira, tem família chilena e agora mora na Alemanha, se eu não estou enganada. Tem falando isso daqui na revista. Ela é brasileira, nasceu no Chile e vive na Alemanha. Então acho que dá pra gente considerar como um livro brasileiro, não sei, que é Com Armas Sonolentas, da Carol Saavedra. Gente, eu acho essa capa tudo. Só não é mais bonita porque a capa do livro que chegou esse mês é um esculacho. Assim, no vídeo só de tag vocês vão ler. Vocês vão ver. Hoje eu tô ruim, né? Desculpa, eu já tô doente e afeta aqui também. A sinopse fala: a trama gira em torno de 3 mulheres muito diferentes, mas fortemente interligadas, que experimentam um sentimento crescente de abandono e exílio, seja geográfico, seja emocional. Então eu tô imaginando talvez que a gente fale aí de imigrantes, até pela própria história da autora, né? De imigrantes, de refugiados, que também é um tema que é muito sensível pra mim, porque eu vejo muito isso quando eu tô falando sobre mudanças climáticas e crise ambiental por causa dos refugiados climáticos. Mas eu tô bem animada pra ler. E se vocês perceberem, não tem o livro de julho nessa lista, porque o livro de julho eu li, porque a ideia era fazer um vídeo do canal sobre ele, porque ele foi escrito pelo ganhador do Nobel de Literatura de 2021. O livro que mandaram em julho foi o À Beira-Mar, do Abdulazar Gurnah. Se eu pronunciei o nome errado, desculpa. Mas é isso, esse livro eu cheguei a ler, só que eu não gostei tanto, então acabou que eu resolvi não fazer o vídeo, por mais que eu quisesse falar muito sobre o prêmio Nobel e tal. Eu provavelmente devo começar com outro livro e daqui a um tempo eu vou reler esse livro para poder trazer aqui, ou esperar a boa vontade de alguma editora de lançar mais livro desse cara aqui no Brasil, porque a escrita dele é muito boa. Não gostei da história, mas a escrita dele é muito boa. E agora, vamos passar para o surto coletivo que foi eu virar e falar: e se eu participar dessa outra maratona aqui, né? Da Spring Read. Então eu vou mostrar pra vocês os meus livros da Spring Read. E isso aqui é o meu Reading Journal, porque Spring Read se divide em times. Adoro isso. O meu time foi o time dos invasores, que é a galera que quer entrar nessas realidades pra causar, entendeu? Você quer o caos. Quem joga RPG comigo sabe que eu não posso ver uma oportunidade de ser caótica que eu estou abraçando. Então, eu entrei pro time dos invasores e a missão é você invadir as outras realidades. Para isso, você tem que ler um livro que represente cada uma das realidades que tem. A realidade da Rosa, você tem que ler um livro de romance ou drama. E o que eu escolhi foi um livro que foi mandado pela tag em julho, que é Os Sofrimentos do Jovem Weather, do Goethe. E é outro que eu sei que, assim, é terminar de ler e terapia, né? Porque a TBR desse mês tá ótima pra minha terapeuta, vai ter trabalho. Pra quem não sabe sobre o que é, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther é um livro que ele é escrito em formato de cartas. Aqui, ó. Tem aqui 3 de novembro, 8 de novembro, 15 de novembro. E ele vai contando a história desse jovem
que se apaixona por uma moça, mas o amor não é correspondido. E isso não é spoiler, tá, gente? Primeiro porque o livro é muito antigo e segundo porque, se eu não me engano, isso vem na sinopse, geralmente. Então eu escolhi esse livro pra Realidade da Rosa, é um livro de drama. Não dá pra falar que é de romance, porque não é correspondido. É um livro de drama e é um livro fininho, porque eu já tô com trocentos livros pra ler. Então tinha que ser um fino. O próximo é A Realidade da Magia, que é ler um livro de fantasia. E nesse eu dei uma petit roubada. Por quê? Eu escolhi um livro de fantasia urbana. Então assim, ainda é um livro de fantasia. Não é o primeiro livro que as pessoas pensariam. E esse livro é Antes que o Café Esfrie, do... Por que eu escrevo com uma letra tão pequenininha? Toshikazu Kawaguchi. Tomara que minha professora de japonês não veja esse vídeo, porque senão ela vai ligar aqui e gritar no meu ouvido que eu tô pronunciando errado. Eu não tenho ele no físico, eu só tenho ele no book. E essa história também é um livro bem curtinho. Ela se passa em um café, onde você tem a habilidade de voltar no tempo, desde que você fique dentro do café. E você tem até o café esfriar pra você fazer o que você tem que fazer. E quando você quiser voltar, você toma o café que você volta pro momento do presente. Eu tô bem ansiosa pra ler esse livro, porque eu gosto muito de literatura japonesa e eu gostei muito da premissa, então estou ansiosa. O próximo é A Realidade das Trevas, que era ler um livro de mistério, suspense, investigação ou thriller, e a Kabuki também falou que podia terror. Então, nesse caso, é óbvio que eu ia pegar ele. Rafael Montes. Vou ler, finalmente, depois de um monte de gente falando lê o Vilarejo, lê o Vilarejo. Porque eu falei que eu li Suicidas e Dias Perfeitos e odiei, apesar de eu gostar muito de O Jantar Secreto, pra mim um dos meus livros favoritos da vida. Vou pegar o Vilarejo pra ler. Também é um livro bem fininho. E além dele ser fininho, ele tem uma quantidade imensa de ilustrações. Eu tô tentando pegar uma aqui que o robozinho do YouTube não vá, né, tirar o vídeo do ar. Mas aqui, ele tem muitas ilustrações e eu também reparei agora que ele tem esse sangue nas páginas, né, menina? Tô muito animada porque é Rafael Montes, né? Geralmente sai umas coisas que eu fico com vontade de mandar uma DM pra ele perguntando se ele quer o número da minha psicóloga, mas eu gosto. Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. E por último, a gente tem A Realidade do Caos, que a sua missão é ler um livro de ficção científica. E eu escolhi Warcross, da Mary Lou. Eu tinha pensado em ler Sky Hunter, mas Sky Hunter, se não me engano, é bem grandinho. Então eu acabei ficando com Warcross. E, cara, é a Mary Lou. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou ler muito rápido, porque eu leio o livro dessa mulher em, 2 dias, 3 dias, quando eu namoro muito. Então, esses foram os livros que eu escolhi para essas 2 maratonas. Se você tem interesse em participar de qualquer uma delas, além dos vídeos no card, eu também vou deixar o link do site maratonas.app, que é onde tá a Maratona Desencalha da Lau, e também do Instagram da Kabuki pro Reels que ela gravou sobre a Spring Reads. Eu espero que vocês gostem. Comenta aí se vocês gostam de participar de maratona, se vocês estão participando de alguma, sei lá, de leitura conjunta também, porque talvez eu tenha planos pro futuro. Deixei no ar. Mas é isso, amores. Um beijo. Até a próxima. Tchauzinho.